Olá, boa tarde. O exercício da justiça e a sua implicação direta na vida social e emocional dos cidadãos motiva hoje a nossa conversa com Eunice Lourenço, que é chefe de redação da Renascença e com quem vamos conversar logo após os temas da atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A última semana do Papa começou com o encontro com membros do corpo diplomático acreditado junto da Santa Sé e foi uma ocasião para Francisco falar diretamente da tensão mundial por causa do conflito entre o Irão e os Estados Unidos. Neste discurso, Francisco denunciou a cortina de silêncio sobre a guerra que devastou a Síria durante a última década, defendeu o mundo sem armas nucleares, pediu a reforma da ONU, sublinhou a importância de preservar o projeto europeu, condenou o flagelo do terrorismo e violações à liberdade religiosa e reafirmou o compromisso em combater os abusos sexuais. No domingo, a encerrar o ciclo do Natal, o Papa batizou 32 bebés, filhos de colaboradores do Vaticano. A beleza do momento aliou-se à beleza do ambiente da Capela Sistina e à força da mensagem do Papa. Battezzare un figlio è un atto di giustizia per lui. E perché? Perché noi nel battesimo gli diamo un tesoro, noi nel battesimo gli diamo un pegno, lo Spirito Santo. Mensagens que passaram sobretudo pelas imagens e pelo choro, porque o chorar das crianças é uma bela pregação, como lembrou o Papa. Na audiência pública desta semana, Francisco falou do exemplo de São Paulo, concluindo uma série de catequeses sobre o seu itinerário evangelizador, com a chegada a Roma. O Papa lembrou que o fim da narrativa não acaba com o martírio de São Paulo, mas referindo uma abundante sementeira da Boa Nova, feita com o maior desassombro e sem impedimento, e desafiou todos os presentes a seguir essa corrida do Evangelho. Renda capaci anche noi, come Paolo, di impregnare le nostre case del Vangelo e rendere cenacoli di fraternità. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. É para uma atenção pastoral às famílias feridas que a Diocese de Leiria Fátima abriu um centro de apoio à família. Era mais da Secretaria que era a Administração. O novo espaço foi apresentado à imprensa pelo Bispo da Diocese e pelo seu diretor, o Padre José Augusto. Com o Centro de Apoio à Família, a Diocese quer concretizar o desafio da Amoris Laetitia, a exortação pós-sinodal do Papa Francisco, e assim incrementar para as famílias uma pastoral de mediação, conciliação, de acolhimento e acompanhamento. Para isso, é preciso termos um serviço organizado. Não se pode ficar só na bela doutrina ou na bela teoria, mas temos de levar à prática como fazer, então, esta ajuda. E foi neste contexto que surgiu a necessidade de instituir ou criar este Centro de Apoio à Família. O novo Centro de Apoio à Família enquadra-se também na nota pastoral de Dom António Marto. O Senhor está próximo de quem tem o coração ferido, propondo assim um itinerário de discernimento e integração para os divorciados que vivem em nova união. É um caminho progressivo de discernimento acompanhado, chama-se um responsável de discernimento pessoal e pastoral. Portanto, é um discernimento das pessoas, feito pelas pessoas, embora acompanhados por um pastor que os ajuda a fazer esse discernimento em ordem a uma maior integração na comunidade cristã, na sua vida, na sua missão, nas suas atividades, podendo ir
até à recepção dos sacramentos da reconciliação e da Eucaristia. A nova estrutura pastoral da Diocese de Leiria Fátima funciona no Seminário Diocesano, dispõe de uma equipa de 21 pessoas voluntárias e quer, desde logo, ajudar as famílias a identificar melhor os problemas que as afetam. Famílias que não sabem por onde começar porque o casal não sabe dialogar, porque tem um filho adolescente, porque tem dificuldades económicas ou porque tem uma má relação com as famílias de origem. Só para dar 3 ou 4 exemplos. Por onde é que a gente pega? Onde é que a gente vai? Vamos nos sentar. Vamos ser capazes de escutar. Vamos ser capazes de sugerir caminhos a percorrer. E por isso ajudamos a dar nome às coisas. Este centro presta apoio em diversas áreas: psicologia, parentalidade, jurídica ou médica, para além do acompanhamento espiritual às famílias ou a pessoas que o procurem. No entanto, o responsável pela nova estrutura lembra que este será um aconselhamento de curta duração. Nós não pretendemos, não é de facto nosso objetivo, ser uma clínica multidisciplinar onde teremos capacidade para aconselhamentos prolongados, seja a nível psicológico, seja a qualquer outro nível. Mas temos uma primeira oferta, uma primeira resposta para dar, que aí sim achamos ser extremamente necessária. O Centro de Apoio à Família na Diocese de Leiria Fátima é gratuito e assegurado por voluntários. O contacto com o centro faz-se pessoalmente, por telefone ou e-mail, garantindo sempre a privacidade. Obra fundada pelo Padre Américo, a Casa do Gaiato de Miranda do Corvo festejou 80 anos. Localizada em Miranda do Corvo, Diocese de Coimbra, a Casa do Gaiato festejou 80 anos. Foi fundada pelo pai, padre e venerável Américo Aguiar, uma figura luminosa da Igreja em Portugal que deixou rastros de amor por onde passava. Para o pai Américo, os pobres estavam em primeiro lugar. E assim nasceu um património para os mais desprotegidos da sociedade. Os portugueses têm um carinho muitíssimo grande pelo pai, Padre Américo, pela sua pessoa, que alguns conheceram e outros vão entrando em contacto com ele pelos seus escritos, mas de modo muito especial pela sua obra, pelo rasto que deixou atrás de si, de amor, de carinho para com os mais pobres, para com os deserdados. São 2 celebrações eclesiais importantes. A primeira foi no dia 12 de dezembro, aquela prenda natalícia excelente que o Papa Francisco deu à Igreja Católica em Portugal. A declaração de venerável, promulgou o decreto da heroicidade das virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Dom Padre desta Diocese de Coimbra, foi ordenado com 41 anos, em 28 de julho de 1929, e que serviu os pobres até ao limite, até dar a sua vida. Esta instituição acolhe crianças e jovens. Ali são educadas para a vida. O Padre Américo foi um exemplo de virtudes. Por isso, foi declarado pelo Papa Francisco venerável. A Igreja necessita de pessoas com esta envergadura. Esperamos venha a ser beatificado e canonizado. Sentimos-nos todos muito pequenos e, ao mesmo tempo, sentimos que é uma herança que havemos de acolher, porque a Igreja, o mundo, precisam de muitos homens e mulheres com a envergadura do Padre Américo. Criou esta casa para os que não tinham família, comprou esta quinta. Foi a primeira e a casa-mãe, daqui foi para Passo de Sousa, a sede da Obra da Rua, cujo responsável principal eu sou o Padre Júlio, aqui presente nesta celebração, neste encontro feliz. Daí, em Portugal e África. A Casa do Gaiato de Miranda do Corvo está em festa. São 80 anos de vida onde a pedagogia fundamental está centrada na relação e no carinho entre as pessoas. Crianças e jovens que formam, juntamente com os formadores, uma autêntica família. A pedagogia fundamental é da relação, é do carinho, é do amor, é da entreajuda, é de uma casa em que todas as pessoas
procuram estar ao serviço de todas as pessoas, desde os adultos, o sacerdote, os voluntários, os professores, educadores. O ambiente na educação do rapaz, de qualquer pessoa humana, são fundamentais. Crescerem em contacto com a criação, com o ambiente, já diríamos nós, era também um precursor, não só do Segundo Concílio do Vaticano, de uma igreja que fez a opção preferencial pelos pobres. Mas tão cedo nos deixaste. No palco, as crianças e jovens desta instituição irradiavam alegria. O exemplo de vida do fundador transforma a comunidade em autênticos discípulos do Pai Américo. É necessário que haja, sobretudo, um ambiente em que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes, se sintam uma família. E é muito difícil constituir família em todas as circunstâncias, já nas famílias pequenas, que são as nossas casas. Muito mais difícil é numa casa onde vêm pessoas com muitas proveniências e até portadoras das suas dificuldades pessoais, de toda a sua história. A Casa do Gaiato de Miranda do Corvo celebrou 80 anos e recordou a figura do seu fundador, Padre Américo Aguiar, que foi declarado venerável no passado mês de dezembro. Já sabe que é em agência.eclesia.pt que pode aceder a toda esta informação e muitos outros temas em atualização permanente. Agora, o facto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem ter dado razão à queixa apresentada pelos familiares das vítimas da tragédia ocorrida na Praia do Meco em 2013. Eunice, obrigado por estar uma vez mais aqui entre nós. Esta é uma fragilidade na condução da justiça, podemos dizer, com consequências muito fortes na forma como estes familiares tiveram que lidar com a sua dor. Sim, e é muito significativo que o advogado dos familiares dos jovens que morreram no Meco tenha dito que o dia de ontem, o dia em que souberam a decisão do Tribunal Europeu, foi, no fundo, o melhor dia da vida destas famílias desde que aconteceu a tragédia. É importante aqui percebermos que este Tribunal não julga o caso em si. Este Tribunal aprecia a forma como o processo foi conduzido. E, no fundo, o que vem dizer é que, desde o início, terá sido mal conduzido. E foi mal conduzido porque, logo no início, o que se tratou foi, antes de mais nada, parecia ser um desaparecimento no mar, e só ao fim de vários dias é que começou a ser tratado como um caso judicial. E quando começa a ser tratado como um caso judicial, já muita da prova, seja na praia, seja na casa onde os jovens estiveram, tinha sido ou contaminada ou desaparecida. Isso é o que, no fundo, o Tribunal diz. E é uma situação a que podemos voltar a assistir neste caso. Também tem dado muito que falar do jovem que morreu na sequência de uma agressão em Bragança, e em que o próprio Diretor Nacional da Polícia Judiciária já admitiu que, por não ter sido logo inicialmente começado a tratar como um caso judicial, a Polícia Judiciária chegou 10 dias atrasada a esse caso. E 10 dias de atraso, um bocadinho como nós vemos nas séries policiais, é muito tempo e pode prejudicar em muito a investigação. De sublinhar também esta implicação da justiça ou da sua morosidade ou inoperância, por vezes, na condição das próprias pessoas. Eu recordava aqui palavras do Papa Francisco, está quase a fazer um ano. Ele, na altura, dirigia-se à Associação Nacional dos Magistrados da Itália e dizia: o tempo e o modo com o qual a justiça é administrada tocam a carne viva das pessoas, principalmente as mais fracas, deixando nelas sinal de alívio e consolação ou feridas de esquecimento e discriminações. Tantas vezes não há esta sensibilidade, ou parece não haver, não é? Na forma como as coisas se arrastam, e às vezes não há esta noção que há pessoas que custam e não conseguem sarar as suas feridas, não é? Exatamente, e foi por isso, geralmente a preocupação do fazer justiça é aplicar uma pena a quem cometeu determinado crime.
E se nós pensarmos numa justiça num sentido mais lato, até num sentido mais eclesial, justiça não é dar o que a pessoa merece, é dar o que as pessoas precisam. E muitas vezes o que é preciso num caso judicial, sobretudo nas questões de política criminal, é a pacificação dos intervenientes e a pacificação das vítimas, que muitas vezes até são descuradas no processo judicial, porque parece que se centra só em apurar culpado e castigar um culpado. E depois, por outro lado, a crescer a esse esquecimento da vítima ou das famílias de vítimas, há a questão do tempo da justiça. Nós sabemos todos que o tempo da justiça e o tempo mediático e o tempo de cada um de nós são todos tempos diferentes. E a sensação que muitas vezes existe é que o tempo da justiça é demasiado longo para que haja nas pessoas a sensação de que está a ser feita a justiça. Marcelo Rebelo de Sousa, na abertura do ano judicial, dizia que a justiça humana não seja tão lenta como a divina. Não é? Exatamente. O Presidente tem tido muito essa preocupação com a morosidade da justiça, porque até numa entrevista que ele deu à Renascença e ao público já quase há 2 anos, ele dizia qualquer coisa como: a justiça não pode ser tão demorada que o que permanece é a sensação de que não é feita justiça. E quando temos megaprocessos, é muito por aí que vamos. Parece que nunca mais aquilo acaba, e temos tido vários casos destes. Mas voltando aqui à questão da pacificação das vítimas e até dos agressores, há um modelo de justiça chamado justiça restaurativa, que acabou por ser um bocadinho gozado cá em Portugal na campanha eleitoral, porque o PAN colocou isso no seu programa eleitoral, mas de uma forma talvez demasiado simplista, porque parecia que era só promover encontros entre vítimas e agressores, e não é. A justiça restaurativa tem várias formas de, no fundo, cumprir esse grande objetivo, que é dar a cada um aquilo que precisa e tentar que haja uma pacificação das partes. E ainda recentemente tivemos um programa, nós temos um programa semanal de Justiça, Em Nome da Lei, que há pouco tempo foi sobre precisamente os modelos de justiça restaurativa, e verifica-se que em Portugal está a ser muito pouco usado, embora haja uma associação que o promova em várias cadeias, e que provavelmente devia ser mais usado, até sim, em casos como este do MECO, de que começámos a falar, porque eu acho que o que estas famílias também sentem foi que desde o início foram descuradas, se não mesmo, às vezes até agredidas pelo sistema, que tudo acabou reduzido a um acidente, que de facto pode ter havido uma dose de acidente, mas é preciso ter em conta que aquelas famílias têm uma enorme necessidade de saber o que se passou naquela noite. Provavelmente nunca vão saber mais do que sabem hoje. A nível criminal não é possível fazer mais nada, mas a nível civil ainda corre um processo cá em Portugal, e esta decisão do Tribunal Europeu pode apontar para aquilo que pode ser a conclusão do processo civil, mas a justiça provavelmente, quando falo a justiça, todo o sistema, mas claro, as partes que compõem o sistema, não teve a sensibilidade para as necessidades destas famílias, que mais do que castigar eventuais culpados, queriam respostas e queriam alguma pacificação. E esta que falavas há pouco, esta justiça restaurativa, regenerativa, acaba por ser também um resgate quer àqueles que foram agredidos, quer aos agressores, porque uns e outros precisam de se reconciliar com a sua situação, com a sua vida. Aliás, não é? A justiça restaurativa começa precisamente por causa das vítimas, porque se verificou que em processos de crime as vítimas eram esquecidas e os criminosos, ainda que cumprissem penas de prisão, não eram regenerados, ou seja, reincidiam. E
o sistema por si só não resolvia, não é? Porque o objetivo da justiça não pode ser só castigar culpados, tem de levar à reinserção, a não permitir reincidências e à tal restauração e pacificação da vítima. E foi precisamente com o olhar sobre a vítima que começou este processo. E é importante, provavelmente, dar mais atenção à vítima e às necessidades das vítimas, percebendo que isso até pode passar por levá-las a aproximarem-se dos agressores. E isto não é uma experiência ou algo que veio apenas por um grupo parlamentar, como referias há pouco, mas que está testada com sucesso na África do Sul, na Colômbia, não é? Sim, é um tipo de justiça que, a nível de Estados e de processos de pacificação de Estados, como o caso das Farc na Colômbia e o caso do pós-apartheid na África do Sul, deu provas, mas que também deu provas em questões pessoais, em processos crime pessoais nos Estados Unidos, noutros países e até em Portugal. Este tipo de justiça e com mediação judicial começou a ser usada em Portugal e entrou na legislação em 2008. Naqueles primeiros anos funcionou mais do que funciona hoje e há vários apelos, tanto de associações que acompanham presos como da Associação de Apoio à Vítima, para que funcione mais e seja dado mais atenção a este tipo de justiça. Muito bem, Eunice, muito obrigado por teres vindo hoje aqui ao programa Eclésia. Mais logo, não esqueça o programa Eclésia na sua edição rádio, que será emitido na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.